Queres ler? 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 Lê isto. Já sei. Começas a ler e dá-te o sono. Ficas à porta do mundo dos sonhos e acabas por entrar nele. Se assim é, nada posso fazer. Mas se é para deambulares entre sonhos, deambula por um onde as leis da natureza não se aplicam e onde os limites do senso são somente o da mais fértil das imaginações. O livro de que falaremos hoje é uma das histórias mais conhecidas da literatura e já conta com mais de 150 anos. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Por força da sua popularidade, mas também pela sua natureza de sentidos ocultos, trocadilhos e imaginação sem limites, eu arriscar-me-ia também a dizer que esta obra é uma das que mais suscita uma busca por significados profundos, seja ela feita por parte de leitores ou mesmo por especialistas. Existem mesmo várias perspectivas através das quais podemos tentar decifrar inúmeros detalhes do universo aqui criado por Lewis Carroll. Podemos fazê-lo tendo em conta a época em que foi escrita, podemos fazê-lo, e tanto melhor, quanto mais conhecermos sobre a literatura inglesa existente à época, podemos fazê-lo com uma visão mais adulta ou mais infantil, e ainda podemos fazê-lo conforme aquilo que conhecemos sobre o autor. No meu caso, eu experimento sempre que possível o exercício de isolar a obra do autor, um pouco como se cada obra que eu lesse fosse ela de autoria de um qualquer autor anónimo, e isto permite-me manter as obras que eu leio em pé de igualdade e assim realizar leituras imparciais das mesmas. Mas, obviamente, quando conhecemos algumas coisas das vidas dos autores que estamos a ler, este exercício torna-se praticamente utópico. Contextualizemos então o nosso autor, mas falando somente o essencial sobre ele antes de debatermos o seu Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll é, na verdade, o pseudónimo de Charles L. Dodgson. Viveu entre 1832 e 1898. Foi um escritor e poeta bastante bem-sucedido e é considerado um dos grandes mestres do estilo nonsense. Alice no País das Maravilhas é um enredo superlativo no que diz respeito a este estilo, que se caracteriza exatamente por aquilo que o seu nome significa de forma literal. A história retrata uma confusa e inexplicável aventura vivenciada por uma menina de 7 anos chamada Alice. Tudo começa à beira de um lago, onde Alice e a sua irmã se encontram, até que a certa altura Alice vislumbra um coelho branco vestido com um colete. E da algibeira desse colete, o coelho retira um relógio e exclama: "Estou atrasado." Envolvida pela curiosidade, claro, Alice levanta-se do lugar onde descansava e começa a correr atrás do coelho, até que este se enfia por um buraco e Alice entra nesse mesmo buraco. E de repente ela está a cair numa queda aparentemente interminável, numa espécie de poço sem fim. Um fim, contudo, que acaba por surgir. Alice aterra e a partir daí o leitor vê-se confrontado com um novo mundo. Um mundo onde as regras a que estamos habituados no nosso simplesmente não existem. Um mundo que desafia a lógica, onde a linguagem é própria e vive de trocadilhos e jogos de palavras. Um mundo onde os seus habitantes são tudo menos seres vulgares. E onde todo este cenário é observado e avaliado pelos olhos e considerações de uma criança de 7 anos. Este é, aliás, um detalhe apaixonante deste enredo. É que ao longo do mesmo, muitas vezes, Alice vê-se envolvida em situações completamente bizarras, desapropriadas, mas aquilo que a apoquenta são questões secundárias e imaturas. Eu vou dar um exemplo. Logo no início da aventura, consoante se bebe um estranho sumo de um frasco que diz "bebe-me", ou se come um bolo cujas passas formam a palavra "come", Alice cresce ou diminui consideravelmente e a grande velocidade. E enquanto está a aumentar de tamanho, a principal preocupação dela, a que temos acesso através dos seus pensamentos, é a de que os pés estão a ficar bastante afastados do resto do corpo e que vai ser muito complicado futuramente calçá-los. Chega mesmo a equacionar enviar-lhes um par de botas para o Natal usando o endereço ao excelentíssimo pé direito de Alice. E já agora, para matar a tua curiosidade
e, quiçá, abrir o teu apetite, fica sabendo que este sumo esquisito que a Alice bebe sabe a torta de cerejas, ananás, pudim, peru assado, caramelo e torradas com muita manteiga. Além deste invulgar evento, uma série de tantos outros se sucede. Cada um é interessante à sua maneira e todos eles desafiam a lógica e as normas sociais. Eu vou somente referir alguns, aqueles que mais me marcaram, mas sensivelmente eles dividem-se pelos 12 capítulos da obra, ou seja, mais ou menos um inesperado cenário e encontro por cada capítulo. Em alguns surgem personagens que se destacam e não mais aparecem, e noutros há personagens que voltam a aparecer. No entanto, após a sua primeira aparição, praticamente todos eles, pelo menos uma vez, voltam a ser referidos. Num dos encontros, Alice dá com um gato que tem a habilidade de aparecer e desaparecer. Perdida como estava, ela questiona-lhe como poderia sair dali, ao que ele responde: isso depende muito do sítio onde quiseres chegar. Qualquer lado, diz ela, e ele volta a brindá-la com uma resposta misteriosa. Nesse caso, podes ir por qualquer caminho. E exclama Alice já irritada: desde que me leva a qualquer parte. E devolve-lhe o gato: oh, mas isso é certo, desde que andes o bastante. Mais tarde, há também um detalhe engraçado envolvendo este personagem, quando somente a sua boca aparece diante de Alice e lhe pergunta como tem passado. E ela pensa para consigo mesma: não vale a pena responder-lhe enquanto não lhe aparecerem as orelhas. Outro encontro verdadeiramente louco acontece num capítulo que se chama precisamente Uma Merenda Maluca. Alice dá por si à mesa com um chapeleiro, uma lebre de março e um arganaz. A lebre e o chapeleiro conversam enquanto lancham e o arganaz está no meio de ambos a dormir. Ora, isto começa logo mal quando ficamos a saber que o relógio do chapeleiro está estragado e que para ele são sempre 6 horas, o que explica o facto de eles estarem sempre a beber chá. E entre tantos tópicos abordados de forma completamente absurda ao longo desse lanche, selecionei 2 que aqui te vou ler. O chapeleiro abriu muito os olhos ao ouvir isto e não disse mais nada que o seguinte: em que é que um corvo se parece com uma escrivaninha? Boa, agora é que vai ser divertido, pensou Alice. É melhor terem começado a perguntar adivinhas. Vou adivinhar esta de certeza, juntou em voz alta. Queres dizer, pensas que vais responder corretamente a esta pergunta? Perguntou a lebre de março. Isso mesmo, respondeu Alice. Então deves dizer o que queres dizer, continuou a lebre de março. Eu digo o que quero dizer, replicou prontamente Alice. Pelo menos quero dizer o que digo. É a mesma coisa, claro. Não é nada a mesma coisa, respondeu o chapeleiro. Se fosse a mesma coisa, podias dizer que eu vejo o que como é a mesma coisa que eu como o que vejo. E podia afirmar, junto à lebre de março, que gosto daquilo que tenho é a mesma coisa que tenho aquilo de que gosto. E podia afirmar, disse ainda o arganaz, que parecia falar sem deixar de dormir, que eu respiro enquanto durmo é o mesmo que durmo enquanto respiro. Para ti, sim, é a mesma coisa, disse o chapeleiro. E acabou aqui. E ainda... serve-te de um pouco mais de chá, pediu muito preocupada a lebre de março. Se eu ainda não me servi de chá nenhum, disse Alice em tom ofendido, como é que posso servir-me de mais? Queres dizer que não podias servir-te de menos, esclareceu o chapeleiro. Sempre é mais fácil servir-te de mais do que nada. Todo este lanche é repleto de conversa completamente descabida e, na verdade, até podíamos aqui tentar encontrar uma justificação lógica que justificasse este tipo de conversa, porque logo no início do capítulo, assim que a Alice chega à mesa, a lebre de março lhe diz: bebe uma pinga de vinho. Mas nem assim vamos conseguir fazê-lo, porque a Alice olha em volta e diz: não vejo vinho nenhum. E a lebre de março responde: pois, se não há cá. Ou seja, mesmo sem vinho, mesmo sem álcool à mistura, a conversa já por si seria completamente desprovida de qualquer sobriedade. Mais tarde, com o decurso da história, conhecemos também uma personagem que é a Rainha de Copas e que manda naquela terra. Os seus lacaios são as cartas que podemos encontrar num baralho e o seu marido é o Rei de Copas. E já agora deixa-me partilhar contigo uma coincidência incrível que me aconteceu na altura em que eu estava a reler este livro, para depois tu poder vir aqui apresentar, que foi o seguinte. 2 dias, penso que 2 dias depois de eu ter lido o capítulo em que somos apresentados a esta personagem, eu estava a almoçar com um amigo meu e ele, no decorrer da conversa do almoço, quis exemplificar-me
a personalidade de uma antiga chefe que ele teve e que aparentemente era bastante impulsiva, e ele utilizou a comparação dizendo, a certa altura, algo como: e às tantas lá vinha ela, armada em rainha de copas, a mandar cortar cabeças. Inicialmente dei por mim a pensar exatamente aquilo que disse há pouco, ou seja, uau, que coincidência incrível. No entanto, se pensarmos bem, não é assim algo tão improvável. Isto porque o universo de Alice no País das Maravilhas eternizou alguns personagens e algumas expressões. Então é perfeitamente comum que mesmo nos dias de hoje, numa qualquer conversa casual, acabemos por utilizar expressões para descrever não só determinadas situações, como vimos neste caso, algumas pessoas que até fazem parte do nosso círculo de influências. E por falar em expressões eternas, e agora trazendo à conversa outro grande autor, confesso que por vezes, enquanto lia esta obra, dei por mim a refletir sobre o quão prodigiosa é a criatividade que nela está posta. Lembrei-me várias vezes daquela famosa citação de Saramago que diz: tentei não fazer nada em idade adulta que envergonhasse a criança que fui. Ora, também Saramago, de quem certamente falaremos em breve aqui no canal, era dono de uma imaginação absolutamente incrível. E quanto a esta história, Alice no País das Maravilhas, eu acho que ela tem simultaneamente o condão de nos divertir, mas ao mesmo tempo de nos entristecer. Digo isto do ponto de vista de um adulto que a lê. Pelo menos comigo aconteceu-me isso. A forma como a lógica em tantos episódios da história se inverte totalmente parece que se torna um pouco difícil de aceitar. Talvez por já termos tantos anos de experiência de vida e de certa forma já estarmos viciados nas suas regras naturais. Ou simplesmente por já termos tantos outros assuntos a ocupar-nos o pensamento que parece que se torna árduo aceitarmos realidades completamente contraditórias. Há até, no último parágrafo do livro, uma mensagem que eu entendo como sendo de Lewis Carroll por si mesmo e que eu creio que possa falar exatamente disto que referi anteriormente. Deixa-me ler. Imaginou, por fim, só para si, como a irmã pequena seria, depois, uma mulher feita, mas que conservaria o coração simples e terno da meninice para sempre. Imaginou também como ela saberia mais tarde juntar à sua volta outras crianças e pôr-lhes a felicidade a brilhar nos olhos, depois de lhes fazer ouvir histórias estranhas e impossíveis. Talvez até, quem sabe, o conto do seu sonho no País das Maravilhas. E como ela havia de compartilhar com elas as suas pequenas tristezas e suas alegrias simples, ao lembrar-se dos seus tempos de menina e daqueles maravilhosos dias de verão. Porém, melancolias nostálgicas à parte, até porque o tempo que já passou já não volta, sou também da opinião que este livro poderá ter entendimentos diferentes para uma criança e para um adulto. E esta receita vencedora que algumas histórias contêm e que alguns autores conseguem cozinhar, utilizou-a também a Disney nos seus filmes. Certamente já reviste filmes da tua infância e captaste neles mensagens mais tarde que não tinhas identificado a quando da primeira vez que os tinhas visto. Aliás, até talvez tenha acontecido isso na versão da Disney de Alice no País das Maravilhas, que se intitulava Alice no País das Fadas. Apresentamos-te uma das mais adoradas heroínas de sempre, uma encantadora aventura. O clássico da Disney, Alice no País das Fadas. O recurso estilístico mais abundante utilizado por Lewis Carroll neste texto é, sem sombra de dúvidas, o da personificação. E se tu segues o canal e tens visto os episódios e te lembras de eu no episódio 1, quando falámos da Quinta dos Animais, do Orwell, te lembras de eu dizer que a fábula era uma utilização total do recurso estilístico da personificação? Esquece isso. Em Alice no País das Maravilhas, sim, temos a exploração deste recurso ao mais alto patamar. Isto porque não só os animais falam e têm características de ser humano, um ser humano louco, mas ainda assim um ser humano, como até os próprios objetos partilham características com a nossa espécie. As cartas da rainha são um exemplo disso. Ora, deixa-me aqui confessar-te algo. Na verdade, este estilo nonsense não é aquele que eu mais aprecio. Eu costumo mesmo evitar filmes, livros, séries que tenham este género demasiado enraizado. No entanto, houve um acontecimento que me fez atiçar a vontade de reler Alice no País das Maravilhas, que foi, no início de 2021, um episódio de um podcast chamado Perfectos, que é um podcast que eu recomendo vivamente, no qual um convidado, que por norma é uma referência na sua área, leva um livro à sua escolha e fala durante o episódio do podcast sobre esse mesmo livro.
O primeiro convidado do podcast foi nem mais nem menos que o brilhante Ricardo Araújo Pereira. E tu queres adivinhar qual foi o livro que ele levou? Vamos ver. Eu escolhi a Alice no País das Maravilhas. Não sei se isso é uma escolha que vos causa surpresa. A mim, confesso que causou. Mas além da surpresa, até por causa da forma apaixonada e conhecedora como ele aborda esta obra, o efeito que teve em mim foi aquele que referi antes. Uma vontade de voltar a ler Alice no País das Maravilhas. Então, como não encontrei o livro aqui em casa, e eu até tinha a certeza absoluta que já o tinha, encomendei pela UC esta versão da Book Covers, na qual a Lúcia Nogueira teve a ingrata missão de a traduzir. Claro está que bastou este livro chegar e eu lê-lo para encontrar o que eu já tinha. E porquê é que eu digo que se trata de uma ingrata missão a de traduzir esta obra? É porque, como já referimos, ela vive de inúmeros trocadilhos e jogos de palavras que acabam por só alcançar o seu sentido na língua inglesa. Por exemplo, aquele certo que te li há pouco, no qual o chapeleiro louco sugere à Alice que ela beba mais chá e ela diz que não pode beber mais porque ainda não bebeu nenhum, ao que ele responde, nesse caso, não pode beber menos, é um episódio que desafia a lógica da linguagem. Mas esse, em princípio, funciona em qualquer idioma. Mas vejamos o exemplo a seguir. A minha história é comprida e triste, suspirou o rato, dirigindo-se a Alice. É comprida, é, respondeu ela, olhando para a cauda do rato. Para alguém que leia esta história na língua portuguesa, não entende esta confusão, porque na realidade aqui não há nenhum trocadilho. História e cauda são palavras que não têm nada a ver uma com a outra. Mas na versão inglesa estamos perante tale e tale, ou seja, palavras homófonas que significam coisas diferentes. Uma significa cauda e outra significa algo como história ou conto. E inclusive aqui no livro a história do rato vem escrita com a forma de uma cauda. Ou seja, na versão original este desentendimento por parte da Alice é perfeitamente plausível e compreensível. E como este exemplo, há muitos. Eu, no meu caso, tenho dificuldade em ler com proveito uma obra que não na minha língua, a língua portuguesa, que, como sabemos, é uma língua riquíssima, mas a verdade é que esta história em específico perde muita riqueza se não for lida na sua língua original. E, reforço, a tradutora Lúcia Nogueira está mesmo isenta de culpas. Até, na realidade, ao longo da obra da Alice no País das Maravilhas vão surgindo alguns poemas e, neste caso, da versão portuguesa traduzida por ela, os poemas, inclusive, continuam a rimar e respeitam as sílabas métricas. Ou seja, nota-se claramente que houve um grande esforço por parte da Lúcia para fazer um bom trabalho na tradução deste livro e é verdade que o fez. Simplesmente, há coisas que, após traduzir, não se consegue mesmo recriar. Já agora, esses poemas são paródias de poemas de outros autores, como Isaac Watts, Robert Southey ou David Bates. Esses poemas, os originais, fazem parte do programa escolar de Alice e ela deveria sabê-los na ponta da língua, mas a verdade é que ela acaba por se esquecer de alguns versos e então alterá-los. Estes lapsos de memória da nossa protagonista permitiram a que Lewis Carroll pudesse recriar novas versões para poemas tão conhecidos na literatura inglesa. Para terminar, eu avalio então este Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll com 6 pontos em 10 possíveis. É uma avaliação que, não sendo a mais generosa que já dei aqui no canal, é uma avaliação positiva, uma vez que negativa seria somente abaixo de 5 e, em princípio, eu não virei aqui apresentar livros e depois classificá-los de forma negativa. Mas isto tem a ver com o meu gosto e, então, por vários motivos, esta obra fica aquém de outras que já foram aqui apresentadas, mas ainda assim é uma obra que eu recomendo. E como é que eu justifico, aliás, estes 6? Bom, em primeiro lugar, eu não deveria justificar porque eu nem sequer deveria classificar obras literárias. Isto já é um jogo arriscado a que eu aqui me proponho, mas já que o faço, e posso fazê-lo porque é o meu canal, prende-se com 2 fatores de que falámos ao longo do episódio. Ou seja, o facto de eu não ser um grande fã do estilo nonsense, porventura por lacunas do meu entendimento e da minha mente, mas não é aquilo que mais aprecio, e também, e aqui sim por uma lacuna minha, que é o facto de eu ler a obra somente em português e então perder tanto que ela tem para oferecer no seu idioma original, que é a língua inglesa. Há quem tenha versões deste livro
que tem notas de rodapé em todas as páginas, explicando várias coisas relativamente àquilo a que as palavras e as frases de Lewis Carroll se propõem. No entanto, muitas delas não deixam de ser considerações por parte de quem lê, não há provas reais de que a intenção do autor fosse aquela em todas as notas de rodapé, obviamente, mas eu continuo a achar que esta obra é muito valiosa, merece ser lida por ti. Quanto a mim, tem a avaliação de 6, mas eu diria que mal comparado, muito mal comparado, a leitura desta obra se equivale um pouco a veres um episódio do Family Guy. Ou seja, tu reconheces ali a criatividade e o brilhantismo da série, vais-te rir, vais-te divertir, mas por não ser o teu círculo próximo, por não viveres nos Estados Unidos, ou neste caso, por não conheceres tanto a língua inglesa e as questões relativas à sua literatura, vais ficar aquém no entendimento de muito daquilo que é a obra ou o episódio face a esta comparação que eu aqui decidi fazer. Por isso, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, 6 pontos. Não obstante a minha opinião, a tua também é muito importante, por isso não te coíbas de comentar. Eu sei que Alice no País das Maravilhas é a história preferida de muita gente, vimos inclusive o caso do Ricardo Araújo Pereira, por isso se te encontras nesse lote, se és um fã, uma fã desta história, comenta por favor na caixa de comentários, diz-me o que achas, fala sobre a obra. Eu nesta obra não me preocupei muito em fazer ou não revelações, porque acho que não se trata desse tipo de história, pode-se falar à vontade sobre os episódios nela contidos, por isso, excepcionalmente neste vídeo, sente-te à vontade para comentar aquilo que quiseres na caixa de comentários, porque não desrespeitarás aqui a curiosidade de ninguém. Queres ler?